Estamos aqui com o projeto Explorando o Espiritismo, a minha relação com o mundo, falando das leis morais. Lembrando que as leis morais estão descritas na terceira parte do Livro dos Espíritos. Fica o convite para a leitura, por ser mais detalhada, do que a gente acaba trabalhando aqui em alguns minutinhos. Pois bem, hoje falaremos da lei de reprodução. Olha só que interessante, né? É uma lei que faz parte aí do nosso sistema, do corpo animal que somos. A reprodução é a porta onde a gente chega no mundo físico, É a maneira como o espírito se conecta a uma roupagem orgânica, material, para ter uma experiência na matéria. Então, nós já conversamos sobre isso quando falamos lá no início, do programa, nos primeiros episódios, quando falamos sobre a reencarnação e o objetivo dela. Então, Deus nos cria simples e ignorantes para alcançarmos a perfeição, onde iremos amar, servir, Mas para a gente chegar lá nessa evolução, a gente precisa vivenciar experiências que vão despertando a nossa inteligência intelectual e moral. Ok? E como que nós vivenciamos essas experiências? Através de sucessivas reencarnações na matéria. Por isso, o mundo é um instrumento tão bacana. Por isso temos que amar mesmo esse mundo, porque ele nos oferece a experiência educativa que precisamos. Através de satisfações, prazeres, desconfortos. A lei de reprodução, então, nos coloca como partícipes desse sistema, onde eu não só recebo a oportunidade de vir ao mundo da matéria, conquistar a minha evolução, eu também oportunizo essa experiência para os meus irmãos. Através de um processo de doação fluídica, quando um espírito se conecta com o corpo daqueles que já estão encarnados, por uma biologia construída por Deus, com o objetivo de servirmos. Porque quando eu reproduzo, eu estou tendo um ato de benevolência com um irmão em trazê-lo ao mundo da matéria. Então, esse é o propósito da reprodução. É o exercício do amor, do servir, do doar, da caridade. Porque não há um processo de reprodução sem sacrifício, sem doação. A gente muda nossos hábitos, a gente restringe liberdades, a gente vive desconfortos para poder oportunizar a vinda de um irmão. E não basta que ele chegue. Eu ainda sou chamado
para me empenhar em desenvolvê-lo, capacitá-lo para viver a trajetória educativa dele. E aí, quando a gente estuda, né, os reinos da matéria, né, do ser vivo, a gente vê que em cada reino a reprodução se comporta de uma maneira diferente e o envolvimento entre os que estão dando a oportunidade e os que estão recebendo também é diferente. E no reino hominal, que é onde nós estamos, inteligências já desenvolvidas, né? Nós somos chamados não só a um processo orgânico em que eu vou ter, sim, um sacrifício, uma doação, uma dedicação orgânica para vir um outro irmão, mas eu também vou ter uma dedicação psíquica, intelectual e moral. Porque preparar um ser humano para viver no mundo é capacitá-lo com moralidade e com inteligência intelectual, para que ele consiga trabalhar, para que ele consiga se relacionar com o mundo, com o outro, com ele mesmo. Isso é servir. A mãe, numa proposta mais intensa, pela dedicação orgânica, né? Então, nada é por acaso. A biologia construída por Deus possui uma proposta educativa ao espírito que hoje veste a roupagem da mulher, assumindo um papel de mãe, e do espírito que veste a roupagem do homem, assumindo o papel de pai. É através desse trabalho, inclusive em equipe, que somos chamados a amar, a oportunizar a experiência para um outro irmão, a direcioná-lo. Cada um com uma roupagem, um organismo e uma oportunidade de doação e de envolvimento. E aí, quando eu me nego a viver esse processo, é uma escolha. É uma escolha. Se eu só me proponho a trazer a criatura, mas não direcioná-la, é uma escolha. Tudo é uma escolha. Ah, e a escolha é certa ou errada? Qual é a escolha certa, qual é a escolha errada? Depende. Porque na lei de Deus, e aí já citei isso, vou citar de novo, teremos o episódio em que falaremos da lei de liberdade. Na lei de Deus há justiça. Então, ele busca a coerência das nossas ações, que as minhas escolhas sejam coerentes com as minhas capacidades. De novo, a importância do autoconhecimento, para que eu seja honesto comigo mesmo nas minhas escolhas, para que eu seja consciente nas minhas escolhas. E aí generalizar e rotular as pessoas pelas escolhas que elas estão fazendo é brutal, é desrespeitoso, é ignorar toda uma história de um espírito que não começou nessa encarnação. Por isso Deus nos dá o livre-arbítrio, para que a gente utilize da nossa inteligência para fazer escolhas coerentes com a nossa realidade, com a nossa relação com a vida, consigo mesmo e com Deus. Então tomemos muito cuidado com
a imposição de como deve ser, do que deve ser. Tomemos cuidado com o julgamento sobre a escolha do outro. Jesus veio nos ensinar, não julgue, você não sabe o que está por trás daquilo. A vida de qualquer um de nós não começou agora. Começou, ó. Temos muita história já vivida em diversas encarnações anteriores. Há aqueles que conseguem reproduzir quando querem, há aqueles que não conseguem, há aqueles que conseguiriam, mas não querem. Há aqueles que querem muito, mas não conseguem de jeito nenhum. Cada um vivencia a experiência na lei de reprodução conforme a sua necessidade educativa e as suas próprias capacidades, assumindo a responsabilidade do efeito das escolhas. Como em tudo nas nossas vidas, assumimos sempre a responsabilidade do efeito das nossas escolhas. Então, como eu faço para não errar? Estuda, absorva conhecimento. Pegue esse conhecimento e some a sua bagagem, aos seus valores, aos seus princípios, aos seus desejos. E faça escolhas coerentes com o seu conhecimento, com a sua moralidade, sem se enganar, para que você não sofra com o efeito. Né? Aquela escolha que a gente faz, seguro, é isso que eu quero, eu estou pronto para o efeito é coerente, é isso mesmo, eu escolhi, né? É o preço que eu pago, é isso, tá tudo certo, né? Agora, quando eu faço uma escolha ilusória, vem o efeito e eu não quero lidar com o efeito, mas eu fiz a escolha. Então, a lei de reprodução nos traz uma variação de experiências que é particular a cada um de nós. E não cabe a nós julgarmos uns aos outros, porque cada um possui a sua coerência relacional com a lei de reprodução. E precisamos respeitar isso. É a história de cada um. E Deus vai nos conduzindo através das experiências que vamos vivenciando nessa lei de reprodução. Então eu os convido a ir no Livro dos Espíritos, na terceira parte, onde fala das leis morais, que são justamente as que nós estamos falando nos episódios anteriores e ainda vamos continuar falando nos próximos, e procure lá pela lei de reprodução, né, que de uma maneira mais detalhada esclarece muito. É claro que a gente sempre convida, né, ao estudo sistematizado da doutrina espírita, porque a vida não é um caminho único, um manual único. Tudo é muito relativo, justamente por conta de todos os fatores que envolvem, somados a quem eu sou, a minha bagagem, as minhas capacidades, a minha história vivida e a minha proposta educativa do momento, né? Então, a gente não pode ir levando o que a gente lê ao pé da letra, a gente tem que somar os conhecimentos para compreender o todo, né? Então, aqui a gente está falando um pouquinho de uma maneira bem resumida e superficial. Se você busca essa leitura, você também compreende. Através do estudo sistematizado da doutrina espírita, você acrescenta outras compreensões para enriquecer a proposta de entendimento, né, da lei de reprodução. Então, concluímos aqui esta lei. A partir da próxima semana, a gente dá continuidade ainda às leis morais. Até lá!